Deve ser votado nesta terça-feira, dia 16, numa comissão especial da Câmara dos Deputados, o projeto do novo Código de Processo Civil. Este projeto não é consenso entre os profissionais do direito. Estamos aqui com o professor Antônio Cláudio da Costa Machado, que é professor da USP e do Unifiel, autor do mais completo Código de Processo Civil comentado que temos no mercado e que foi designado pela OAB São Paulo como porta-voz para tratar deste assunto. Professor, o que é o Código de Processo Civil e qual a importância dele na vida das pessoas comuns? O Código de Processo Civil é um conjunto de regras jurídicas que disciplina o jogo no poder judiciário para a discussão e o julgamento dos direitos das pessoas. Importante que se diga para aqueles que não têm uma formação em direito que o Código de Processo Civil se distingue do Código de Processo Penal, que serve apenas ao direito penal, só para julgar crimes, e o processo do trabalho, que serve só para julgar questões trabalhistas. O processo civil é o mais amplo de todos e por isso ele também é muito importante, porque ele envolve a discussão de todos os outros direitos que não sejam trabalhistas nem penais. Então, quando uma pessoa precisa cobrar uma dívida, quando ela está sendo processada por uma violação do contrato de locação numa ação de despejo, todas essas ações, esses pedidos que as pessoas fazem ao juiz, tudo isso é processado segundo as regras do Código de Processo Civil. E nós precisamos de um novo Código de Processo Civil? Essa é uma questão crucial e fundamental. Faz quase 3 anos que eu venho dizendo ao Brasil em alto e bom tom, nós não precisamos de um novo Código de Processo Civil. Por uma razão muito simples. Nós temos uma justiça complicada, caótica, atrapalhada? Temos. Como consertar isso? Com um choque de gestão. O que falta à justiça brasileira é uma boa infraestrutura administrativa, não é a falta de uma boa lei processual. Porque o nosso Código de Processo Civil de 73 é um dos melhores do mundo, um dos mais modernos e mais técnicos. Mas ele é de 1973. Lá ele se é de vão 1973. quase 30 anos. Mais de 30 Mais de 30 anos, é verdade. Pois é. Mas é curioso observar que o Código de Processo Civil de 73, embora surgido num momento de autoritarismo no Brasil, é profundamente democrático. E esse novo Código de Processo Civil, que surge num momento de plenitude democrática no Brasil, é profundamente autoritário. Essa é uma verdade. Essa é uma palavra forte. Verdade. Por que autoritário? Posso acabar de responder a primeira pergunta primeiro? Por favor. Nós precisamos de um novo código? Não, nós não precisamos. Nós precisamos de um choque de gestão na nossa justiça. Eu dou um exemplo que parece muito importante e relevante. Há 25 anos, a Justiça Paulista era a melhor do Brasil. E a do Rio de Janeiro era uma das piores do Brasil. O que significa melhor ou pior? Hoje, a Justiça de São Paulo é reconhecidamente a pior do Brasil, porque ele julga uma apelação, em São Paulo se julga uma apelação em 5, 6, 7 anos. No Rio de Janeiro se julga em 7, 8 meses. E no Rio Grande do Sul se julga uma apelação em 3, 4 meses. Por quê? Porque o Código de Processo Civil é diferente? Não, é o mesmo código. O problema é que a Justiça Paulista hoje é muito ruim, enquanto a Justiça do Rio de Janeiro é muito melhor e a Justiça do Rio Grande do Sul melhor ainda. Ruim em termos de velocidade e, portanto, de gestão das causas que chegam até ela. Exatamente. Porque existe uma melhor administração, consegue-se dar aos processos uma maior agilidade, uma maior rapidez, e é isso que se busca como ideal em todo o mundo, que as causas sejam julgadas num prazo razoável. A nossa Constituição diz isso. Como é que a gente alcança isso? Reformando o Código de Processo Civil? Não. Consertando a justiça administrativamente. Nós temos um volume de causas na justiça brasileira que talvez tenha comparação em poucos países do mundo. São mais de 80 milhões de processos só no campo civil, não é isso? Em todos os campos. Em todos os campos. Nós temos 86 milhões de processos em tramitação no Brasil hoje. É um número enorme, muito grande. Em São Paulo, que o senhor qualificou como a pior justiça em termos de gestão, são quantas causas? E São Paulo é a pior, e uma das razões é claro que nós temos um volume muito maior, porque é o estado mais rico, é o estado que tem a maior população e que tem o maior número de processos. Nós temos 20 milhões de processos tramitando em São Paulo hoje. Então nós precisamos de um choque de gestão no judiciário paulista. Falta em São Paulo vontade política, mas falta principalmente recurso orçamentário. Nós precisamos de mais servidores. Eu tenho alguns números que são estarrecedores. Ninguém pode pensar numa reforma da justiça brasileira sem levar em consideração São Paulo. São Paulo tinha no ano 2000 10 milhões de processos, 10 milhões de processos e 54 mil servidores.
Hoje nós temos 20 milhões de processos e 45 mil servidores. O número cresceu, dobrou e o número de servidores caiu em 20%. Em 2004, nós tínhamos 12 milhões de processos em São Paulo e 6 mil oficiais de justiça. Hoje nós temos 20 milhões de processos e 5 mil oficiais de justiça. O número de processos cresceu em 70% e o número de oficiais caiu em 20%. Pode funcionar uma justiça desse jeito? Então falta tudo por aqui. Não é o Código de Processo Civil ou um novo Código de Processo Civil que vai consertar isso. A ideia de um choque de gestão precisa passar mesmo pelo aumento do número de funcionários da Justiça, porque a redução do número de funcionários públicos no Brasil também é uma batalha duramente travada, né? O que me parece é o seguinte, que se nós fizermos um verdadeiro choque de gestão no nosso judiciário, com uma profissionalização intensa da administração da nossa justiça, nós somos capazes de fazer com o mesmo recurso, Humano. o mesmo ou mais do que nós fazemos hoje. Se houver um choque de gestão, nós podemos trabalhar talvez com esse mesmo número de servidores, mas eles vão produzir muito mais. Se eles forem capacitados, se eles forem mais bem remunerados, mais valorizados, e se houver uma diminuição dessa sensação de que é um caos viver na justiça, tudo vai melhorar. Até com esse mesmo número de servidores ou com esse mesmo número de juízes. Nós precisaríamos de um pouco mais de juízes. Mas alguém diria, se tivéssemos o dobro de juízes, resolveria? Não. Não resolveria. Nós precisamos de uma administração bem profissional e um choque de gestão no Poder Judiciário para ele voltar a funcionar bem. E uma causa ser julgada em São Paulo, não em 6, 7 anos, mas em 1, 2 anos, esse seria um prazo muito razoável em qualquer lugar do mundo, em Nova York, em Paris, em Berlim, sabe, ou em qualquer outro lugar do mundo. Muito bem. O senhor usou uma palavra bem forte. A gente precisa explicar direitinho o que o senhor quer dizer com autoritarismo, que seria trazido por esse novo código que está para ser votado. Por que ele é autoritário? Ele é autoritário porque ele concentra poderes exageradamente nas mãos do juiz de primeira instância e retira os direitos das partes e retira direitos dos advogados. Os juízes serão senhores absolutos no processo. Serão senhores absolutos das provas, o que eles decidirem estará decidido sem recurso, e eles terão poderes enormes para conceder medidas cautelares, medidas liminares e medidas antecipatórias. Eles poderão fazer muito, muito mais do que hoje eles fazem, apenas com o preenchimento de requisitos muito simples. Hoje há muitas limitações ao poder do juiz, e com esse código as limitações são retiradas e os juízes serão muito poderosos, inclusive para executar sua própria sentença. Quer dizer, é poder demais na magistratura de primeira instância. Vamos por partes. O senhor falou de 3 ou 4 coisas que seriam 3 ou 4 poderes, ou superpoderes, que seriam dados aos juízes. Primeiro, na questão das provas. O que acontece com a produção de provas nesse novo processo civil que está se desenhando? Em primeiro lugar, os poderes são enormemente aumentados, porque os juízes decidirão sem a possibilidade que a parte recorra da decisão. Então, se o juiz indeferir uma prova pericial, não tem para quem reclamar. Se ele nomear um perito completamente desqualificado, não tem para quem reclamar. Se ele fixar honorários absurdamente altos, incompatíveis com a causa, não tem para quem reclamar. Se ele indeferir a juntada de um documento, se ele disser que não vai tomar o depoimento da parte por alguma razão, não vai ouvir uma testemunha, todas essas decisões do juiz serão absolutamente irrecorríveis. Elas são recorríveis hoje. Qual é a ferramenta para ser recorrida delas hoje? É um recurso que se chama agravo de instrumento, que continua existindo. Ele continua existindo, mas não cabe em nenhum caso de decisão probatória. Minto. Cabe sim em 2 situações. Quando o juiz determina a exibição de um documento ou de uma coisa, ou quando o juiz inverte o ônus da prova. Só nesses 2 casos. Existem mais 20 situações, pelo menos, onde hoje eu posso agravar e mostrar ao tribunal que eu preciso daquela prova e que eu vou sofrer um dano irreparável, e o tribunal permite que a prova seja feita imediatamente. Nessas possibilidades não existirão no novo código. Então os juízes serão extremamente poderosos, senhores absolutos das provas, o que me parece extremamente perigoso. Segundo ponto que o senhor apontou, segundo ponto que o senhor mencionou, é a questão das cautelares.
não é isso? Das medidas cautelares. isso. O que é que muda em relação à legislação que está em vigor? O nosso Código de Processo Civil de 73 é reconhecido internacionalmente, como eu disse, como um dos melhores, mais modernos e mais técnicos códigos de processo civil do mundo. E uma das razões por que ele é um dos melhores é que só nós no Brasil temos um livro inteiramente dedicado ao processo cautelar. E o processo cautelar simplesmente não existe no projeto. O que é processo cautelar? Processo cautelar é aquele processo que visa a outorga de uma decisão rápida para situações de emergência. Então existe toda uma construção no processo civil para que o juiz faça isso. E ele pode conceder muitas liminares, hoje ele pode, só que existem limitações, existem requisitos que precisam ser observados, e tudo isso significa limite ao poder do juiz. Esses limites desaparecem, porque junto com o processo cautelar, que desaparece, desaparecem inúmeros procedimentos, inúmeros processos que estão ali regulados para cada uma das medidas. Então não haverá mais uma disciplina para o arresto, para o sequestro, para a busca e apreensão, para o arrolamento, para a caução, para alimentos provisórios. Nada disso existirá. O juiz terá que respeitar apenas requisitos simples e conceder o que quiser com uma facilidade enorme, e aí eu tenho algumas preocupações que eu preciso referir. O senhor pode dar um exemplo de como é que acontece hoje e passaria a acontecer? Isso. Imagine que eu tenha um devedor e eu sou credor, mas eu tenho um cheque, uma promissória, uma letra de câmbio, um contrato, ou eu já tenho uma sentença proferida pelo juiz condenando o devedor. Se esse sujeito resolve sumir do mapa e desaparecer com todos os seus bens, e eu tenho um cheque em mãos, ou uma nota promissória que só vence em outubro de 2012, eu entro hoje com uma ação cautelar de arresto e digo para o juiz: Excelência, ele está fugindo. Se ele sumir, quando eu entrar com a execução lá em novembro, eu não vou ter nada para penhorar e o meu direito vai virar nada. O juiz vai virar fumaça. O juiz pode me dar uma liminar de arresto hoje. Arresto significa ir lá e pegar um dos bens dessa pessoa, é isso? É um ato que prepara a penhora, é uma pré-penhora, é um ato profundamente agressivo contra o patrimônio das pessoas. Hoje, ele só é justificado se eu tiver um cheque, uma promissória, uma letra de câmbio, um contrato ou uma sentença. Segundo o projeto, eu não preciso de nada disso. Apenas um bom documento, um qualquer documento que o juiz olha e diz: ah, eu acho que ele deve ter o crédito. Arrestem-se os bens do devedor. Eu não posso ficar na mão de juízes com um poder desse tamanho. O limite hoje é muito importante. Eu só posso sofrer um arresto se eu for devedor de um título executivo, não de um papel qualquer. Isso é importante. Existe uma outra providência que é disciplinada no Código, que é a busca e apreensão. Ela é muito utilizada para documentos, para livros comerciais, para coisas ou para crianças. O Código estabelece algumas garantias para nós, cidadãos, muito importantes. Uma busca e apreensão só pode ser cumprida por 2 oficiais de justiça, não por um só. Por um só. Se houver necessidade de arrombamento para encontrar os livros, os documentos ou uma criança, ela pode ser realizada. Um computador, por exemplo. Um computador, coisas de quaisquer tipos. Sim. Ela pode ser executada com 2 testemunhas. Se tiverem de arrombar a minha casa, o meu escritório, um armário, se tiverem de arrombar qualquer coisa, são necessárias 2 testemunhas. Isso desaparece. Desaparece completamente. Completamente. Todos os artigos que tratavam disso não foram tem mais nenhuma regra do... dizendo sobre isso. Nada. Nada. Mas, bens objeto de contrafação, essa é uma coisa que interessa à imprensa, né? Livros publicados sem autorização, né? Reproduções ilícitas de DVDs, CDs. E aí tem lá 20 mil CDs num lugar e alguém entra com uma busca e apreensão para tentar impedir, né, que esses CDs sejam comercializados. Alguém entra... hoje... Para busca e apreensão se cumprir num caso desse, que envolve às vezes 20 mil livros, 10 mil discos, é necessário que 2 peritos atestem a contrafação na hora. E aí os 2 oficiais atestem a ilicitude, né? A cópia falsificada, para que então os 2 oficiais realizem a busca e apreensão. Pelo novo código, nada disso vai ser necessário. A busca e apreensão vai ser executada do jeito que o juiz quiser. Mas qual é o raciocínio jurídico por trás da exclusão desses dispositivos do Código? Rapidez, o juiz sabe o que está fazendo, as partes não precisam se preocupar com isso,
agilidade e rapidez. Em São Paulo, a justificativa é essa: temos poucos oficiais de justiça, então não vão precisar de 2 oficiais de justiça, não. E as testemunhas? A testemunha não custa nada, é pegar qualquer sujeito na rua. Não precisa. Quer dizer, isso me parece extremamente autoritário. Existem alguns procedimentos ainda, como o arrolamento, que ele define quando é que os bens podem ser apreendidos. Há uma definição de quem pode pedir, de quais são os interesses tutelados, tem toda uma regulamentação, isso desaparece. Vai ser como o juiz quiser. Quer dizer que Sabe? isso não é formalismo. Não. Isso são garantias. É o que o senhor está dizendo. Exatamente. A formalidade no direito processual, ela se identifica muitas vezes com garantias para as pessoas contra o arbítrio. E é isso que desaparece com esse projeto. Não haverá isso. O juiz vai conceder a liminar, executar a liminar do jeito que ele quiser. Isso é extremamente perigoso, extremamente perigoso. Me parece que uma mudança, talvez a mais significativa, seja quanto à execução das sentenças. Não é isso? Esse é um outro ponto muito importante. Deixa eu só completar para dizer duas coisas, uma sobre a prova e outra sobre as cautelares. Em relação às provas, tem uma regra que diz com todas as letras que o juiz pode inverter a ordem da produção das provas. Hoje, o Código disciplina qual é a ordem que as provas devem ser produzidas. Para o juiz inverter isso hoje, ele tem que ter uma justificativa poderosa. Ele tem que ter realmente uma justificativa e deve sempre buscar o consentimento dos advogados para evitar uma nulidade lá na frente. Os juízes vão ficar livres, soltos e leves para fazer as provas do jeito que eles quiserem. Quer dizer, em cada vara, a prova será produzida de um jeito diferente. Ninguém saberá de antemão mais como é que a prova vai ser produzida. E isso significa o quê? Perda de quê? De previsibilidade, de segurança. Vai ser uma grande aventura, cada juiz vai fazer de um jeito. Agora, isso é uma coisa complicada também. Os propositores do novo código têm dito que tem lá dispositivos que obrigam o juiz a decidir, a tomar decisões, tendo em vista a uniformidade dos procedimentos e das decisões. Isso não basta para frear um pouco esse... Na verdade, essa colocação ela diz respeito ao direito que o juiz vai aplicar na sentença. Então é assim, outro momento o Supremo já decidiu tal matéria, então todos os juízes devem obedecer, e é assim mesmo que tem que ser. Porque quando o Supremo decide sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade de alguma coisa, todo mundo tem que obedecer. Mas não assim. São as tais súmulas vinculantes. Isso. Então eles querem criar mecanismos de controle do juiz em relação às decisões dos tribunais. Em relação a isso, seria uma outra discussão. Não é? Mas o que me chama muito a atenção aqui é que o andar do processo vai ficar inteiramente na mão do juiz. Tem uma regra que diz que o juiz poderá alterar os prazos processuais. O Código diz quais são os prazos. O juiz não pode ficar com o poder de alterar prazos processuais. Isso é um absurdo. Em relação às cautelares, tem uma outra regra que diz que o juiz pode conceder cautelares de ofício. O que significa isso? Uma medida cautelar agressiva como essa, um arresto, um sequestro, uma busca e apreensão, sem que ninguém peça nada. Hoje, a lei limita só nos casos expressamente previstos em lei. O projeto diz, em casos extraordinários ou expressamente previstos em lei, quer dizer, juiz, se não está previsto e Vossa Excelência entender que vai, pode conceder. Não pode. Existe alguma espécie de previsão, de entendimento assim comum do que seja um caso extraordinário hoje em dia? O caso extraordinário é aquele não previsto, né? É aquele que nunca aconteceu. Por definição, né? Não é? É aquele que ninguém pensou. Então, puxa vida, se alguém quer uma providência num caso desse, é porque está litigando no processo, sabe o que está acontecendo, essa pessoa requer. Mas não deixar na mão do juiz dá porque ele quer sem ninguém pedir. Isso é uma violação a um princípio fundamental do processo, que é o princípio da iniciativa de parte ou o princípio dispositivo. Quem quer alguma coisa na justiça tem de pedir. Se não pedir, não vai levar. Jamais. O senhor já usou até a expressão ditadura do judiciário, para se referir ao que aconteceria com a aprovação desse código. A expressão é mantida aqui? Ela é mantida, sim. Eu sei que ela é forte, e ela é realmente talvez mais forte do que deveria ser, mas eu não retiro a ideia de que se esse código passar, nós teremos uma forma, sim, de ditadura do Poder Judiciário. Porque além de todos esses poderes que eu referi, poderes cautelares absolutos, poderes antecipatórios, quase que absolutos, hoje, para o juiz antecipar o resultado do processo, quer dizer, ao invés de ele dar a sentença no final do processo, ele pratica um ato que tem o mesmo efeito da sentença no comecinho do processo, sob a forma de uma liminar, já no começo. Hoje, para ele fazer isso, a lei exige
uma coisa que se chama prova inequívoca, que é uma prova muito forte. E além disso, a lei exige, como requisito para o juiz fazer isso, o perigo de que a demora acarrete um dano irreparável. Eu tenho de demonstrar que eu preciso dessa providência sob pena de sofrer um prejuízo. Senão o juiz não pode dar. Para a maioria dos casos é assim. Pelo novo, como é que fica? Basta uma prova que o juiz entender suficiente e precisa de perigo nenhum. Se o autor vier com um bom documento, qualquer que seja ele, e o réu não opuser um outro bom documento, ou se o réu se defender e o juiz entender que essa defesa provavelmente não vai pegar, ele antecipa o resultado do processo, em detrimento de todo o desenvolvimento do processo que é necessário para que as pessoas tenham o direito de alegar mais, de trazer testemunhas, de prestar depoimento, de pedir uma prova pericial. O juiz vai à vista apenas do que o autor diz e de um documento antecipar o resultado. Isso é ditatorial. Isso é autoritário. Eu não tenho como escapar dessas palavrinhas, sabe? Isso é ditadura do Poder Judiciário. Tudo isso para fazer o processo ser rápido de qualquer jeito, quando, na verdade, para agilizar o processo, a gente tem que consertar a justiça e não criar regras que concedem poderes totais ao juiz de primeira instância. Em relação aos recursos, muda alguma coisa em relação à sentença e à execução da sentença? Muda radicalmente. Muda radicalmente também. Também. Então os juízes têm poderes cautelares absolutos, eles têm poderes enormes para fins de antecipação, eles têm poderes instrutórios absolutos, e no momento da sentença, o juiz ainda vai poder executar imediatamente a sua sentença. Hoje, quando o juiz profere uma sentença, para a maioria dos casos, quando o juiz profere uma sentença contra mim, eu apelo a um tribunal. E eu espero que o tribunal confirme a sentença para que a sentença seja executada. Puxa vida, é assim na nossa vida, ninguém se conforma com uma única decisão. Se eu vou ao médico e ele disser que eu tenho uma doença grave, o que eu vou fazer? Eu não vou sair comprando remédio ou entrando num hospital. Eu vou buscar uma segunda opinião, talvez uma terceira. Todos nós raciocinamos desse jeito. Na justiça é mais ou menos assim. Se o juiz julga contra mim, eu quero ouvir uma segunda opinião. Eu quero que o tribunal diga que o juiz tem razão para eu ser executado. Eles eliminam isso como regra. O projeto diz que a execução vale a partir do momento em que o relator da apelação julgar procedente... Ele negar o pedido de efeito suspensivo. É isso? É isso. Quer dizer, que de certa forma existe uma segunda opinião, mas não é a segunda opinião de um órgão colegiado. De um colégio, não é mesmo. Então, em primeiro lugar, eles complicam enormemente a vida de quem quer recorrer. Bom, já complicaram antes, né? O agravo de instrumento, que é aquele recurso que cabe contra as decisões no curso do processo, inclusive probatórias e liminares. Esse recurso ele é extremamente diminuído, ele cabe em 12 situações só. Mas, é um número fechado. Número fechado, em número fechado. Para as decisões tomadas em audiência já não cabe recurso nenhum. Hoje cabe. Existe um recurso que se chama agravo retido. Não existirá mais agravo retido. Aí o juiz profere a sentença. Cabe apelação? Continua cabendo apelação. Como é que é essa apelação? Eles criaram a apelação de instrumento. O advogado que receber a notícia de uma sentença contrária ao seu cliente vai ter de xerocopiar o processo inteiro. Nós ainda vivemos num momento em que a informatização não tomou conta da justiça como um todo. Ele vai ter de xerocopiar 300 páginas e sair com esse calhamaço com a sua petição de apelação e levar tudo isso para o tribunal. Eles vão complicar enormemente a vida dos advogados. Isso é um sinal mais ou menos assim, não apele? É um sinal amarelo, não apele. Confie na sentença do juiz. E se você não fizer isso, eu vou atrapalhar a sua vida. E a apelação de instrumento está criada. Quantas sentenças de primeira instância, proporcionalmente, são reformadas nos tribunais de segunda instância hoje em dia? Esse é um argumento que alguns têm usado contra mim. Eles dizem assim, professor, você está na contramão da evolução do processo civil. Em toda a Europa já é assim. As sentenças são executadas provisoriamente. As apelações não têm efeito suspensivo. A resposta que eu dou a esses críticos é essa. Me desculpem, mas a justiça europeia é europeia, não é a justiça brasileira. Eu vou ousar dar um número da justiça europeia, e deve estar muito próximo da realidade, embora não tenha esse dado oficialmente. De cada 10 sentenças na Europa, uma é modificada pelo tribunal. E no Brasil, de cada 10 sentenças proferidas no Brasil, 4 ou 5 são modificadas. Dá para tirar o efeito suspensivo? Dá para confiar?
nas sentenças desse jeito que eles querem confiar, não dá. E aqui eu preciso fazer uma advertência, né? É porque os nossos juízes não são bons? Não, não é essa a razão. É por causa da situação caótica que nós vivemos com um número exagerado de processos. Mas o jeito de consertar isso é melhorar a infraestrutura da justiça e não criar um processo autoritário como esse que eles estão fazendo. Então o que é que precisa ser feito em relação a esse projeto que está lá? Ele precisa ser reformado, revisto, jogado no lixo, precisa ser discutido? Qual é o caminho para seguir a partir daqui? Um pouquinho de tudo isso, um pouquinho de tudo isso. Na minha opinião, e eu tomei uma iniciativa nesse sentido, eu quero dizer aqui que, embora eu seja um crítico ferrenho do projeto, eu acho que ele não pode passar porque ele vai criar uma ditadura do Poder Judiciário no Brasil, com as ressalvas que eu já fiz. Eu acho que nós podemos fazer uma reforma sim e melhorar o nosso Código de Processo Civil, reformando o Código vigente. Até onde eu sei, eu fui o único jurista brasileiro a ter a iniciativa de fazer um substitutivo. Eu fiz um substitutivo, que eu estou chamando de substitutivo Costa Machado, que está no meu blog. Foi apresentado por Ele algum foi apresentado deputado? no ano passado, no final do ano passado, pelo deputado Miro Teixeira, do Rio de Janeiro, que é vice-presidente da comissão e que está comigo nessa luta contra o projeto. Foi apresentado esse substitutivo. O que eu fiz? Eu aproveitei as coisas boas que o Senado apresentou, que ele projetou, as coisas boas que a Câmara já havia sugerido e implantei tudo isso no Código de 73 e apresentamos como um projeto. Ele foi rejeitado por um dos relatores em 15 linhas. Eu não me dei por vencido, eu refiz o substitutivo, agora colocando todas as coisas que os relatores parciais acrescentaram e propuseram de boas novidades e introduzi tudo isso no Código de Processo Civil de 1973, com o cuidado de dizer embaixo de cada um dos dispositivos quem é o autor da ideia daquele dispositivo. Para dizer ao Brasil, esse projeto não é do Costa Machado, até porque a base é o Código de 73. E as novidades todas não são minhas, tem algumas coisas minhas, mas quase tudo que está lá foi a Câmara e foi o Senado que produziu. E nós aí então faríamos uma reforma democrática do nosso processo. O nosso processo ficaria melhor. Não ia resolver o problema, porque continua sendo gestão. Mas não ter o Brasil um novo código que vai criar uma justiça profundamente autoritária. Quanto tempo levou para ser feito esse projeto de código que está pronto para ser votado em comissão agora? Pois é, tudo foi muito rápido. Em 2009 montaram uma comissão no Senado. Em junho de 2010 o anteprojeto foi apresentado no Senado, foi transformado em projeto de lei imediatamente, em 6 meses ele foi aprovado. A toque de caixa, na calada da noite, por meio do voto simbólico. Em 6 meses eles aprovaram um código que tem 3.000 dispositivos. É a segunda maior lei do Brasil, só pede por Código Civil. É um código enorme, eles aprovaram em 6 meses. E agora faz já 1 ano e meio que nós estamos lutando contra o projeto na Câmara dos Deputados e dentro da comissão especial temos lutado, eu tenho lutado muito, e ele nessa próxima terça-feira está para ser apreciado por 27 deputados. E o meu apelo a esses deputados é que eles percebam, sensibilizem-se em relação ao autoritarismo que vai ser criado no Brasil com essa outorga de poderes totais aos juízes de primeira instância. Nós não precisamos e não merecemos isso. Muito bem. É um assunto importante porque há outros códigos sendo gestados, aí um código de processo penal que tem sido muito criticado, muito combatido por vários juristas também. Parece que há código de processo, código comercial, código penal. Então, parece que nós entramos numa temporada legislativa aí que vai mudar uma tradição inteira de codificação das nossas leis, né? E talvez não na velocidade em que isso deva ser feito como manda a prudência. Né? A gente tem alguns parâmetros. Né? O Código de Processo Civil de 73, ele passou 10 anos no Congresso Nacional para ser aprovado. O nosso Código Civil de 2002 passou 20 anos no Congresso Nacional para ser aprovado. Esse vai ser aprovado. É possível que ele seja aprovado em 2 anos e pouco. Isso talvez é um absurdo para uma mudança tão radical assim. Deve haver um meio termo entre 20 e 2, né? Não é? É verdade. É verdade. Mas olha, há uma coisa aqui. Imagine que nesses próximos 3 anos a Câmara consiga aperfeiçoar esse projeto. Imagine que eles devolvessem o processo cautelar do jeito que eu estou falando, com todos os procedimentos, que eles tirassem os poderes totais dos juízes em termos de liminares e de instrução. Imagine que tudo isso seja feito. Olha o risco que nós corremos. E aí a Câmara aprova o projeto. Poxa, um código bom para o Brasil. Volta para o Senado. O Senado pode rejeitar isso. E restabelecer o anterior. A Casa Legislativa que deveria iniciar
todos os códigos deveria ser a Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados no nosso sistema é aquela que representa o povo. O Senado não representa o povo, representa os estados. A Câmara deve ser a casa iniciadora, para que ela tenha a palavra final sobre o código e não o Senado, como está acontecendo. Essa é uma outra razão porque esse projeto deveria ser rejeitado. Essa é uma outra longa discussão, né? Mas eu agradeço muito a sua presença. Estivemos com o professor Antônio Cláudio da Costa Machado para falar sobre o projeto de Código de Processo Civil que pode ser aprovado nesta terça-feira, dia 16, numa comissão da Câmara dos Deputados.